Olá, meus futuros nomeados. Aqui é a professora Eduarda Garcia. Estou muito feliz que finalmente saiu o nosso vídeo de análise do edital do TSE Unificado, Banca, Sebrasp e análise também da estrutura da discursiva. Então, não vamos mais perder tempo e vamos iniciar a nossa análise em relação ao edital, certo? Bom, primeira coisa que eu gostaria de enfatizar é que esse edital é uma excelente oportunidade com muitas vagas diretas, tá? São 389 vagas diretas, mais cadastro de reserva, que são divididas, né, em cargos de técnico e de analista. As provas objetivas e discursiva acontecerão em setembro deste ano, 2024. Um edital muito aguardado e que demorou bastante para sair. Foram criadas várias expectativas, né, de publicação desse edital, mas finalmente saiu e nós aqui estamos no final de maio, temos um tempinho ainda para estudar redação, com certeza. É claro que aquelas pessoas que já estavam se preparando no pré-edital já estão com mais facilidade na discursiva. Mas significa que você não tem mais tempo de estudar redação? De jeito nenhum, né? Sempre há tempo e nós temos tempo nesse pós-edital, com certeza, perfeito? Bom, só que há um grande impasse, porque, como já esperado nesse certame do TSE unificado, nós teremos discursivas somente para os cargos de analista. Para os cargos de técnico, nível médio, nós não teremos redação, né? E aí vem uma grande dúvida de todos os meus alunos, professora, tenho nível superior, será que compensa eu fazer mais técnico ou analista? Gente, e agora não é puxando para o meu lado, tá? É puxando para o lado racional e para o lado do concurseiro também. Vamos falar aqui sobre as diferenças entre os cargos? A primeira diferença, ou não diferença, é que a maioria dos cargos tem a mesma jornada de trabalho, salvo aí os cargos da área da saúde, que não tem uma carga horária mais menor, né? Mais menor não, né? Menor. Eu ia falar mais resumida, só que não é resumida, ela é menor, né? Então, os cargos da área da saúde têm uma carga horária menor, perfeito? E há uma diferença salarial que aí já não tem nada de pequena. A diferença salarial sem as gratificações que o concursado recebe, que o servidor público recebe, é de cerca de R$ 5.400. É quase um novo salário. Gente, R$ 5.400 faz uma grande diferença na vida de alguém, né? Então, se você tem nível superior, se você pode fazer a prova de analista, com certeza eu indicaria que você fizesse a de analista. Até porque não há grande diferença em relação à cobrança do conteúdo da prova objetiva. Pelo contrário, a gente vê cargos de técnico que tem uma cobrança muito elevada. A de programador, a de agente policial, a não ser que você queira ser o policial do tribunal. Aí não tem para onde correr, não tem como você fazer analista. Mas, se você pode fazer o de analista para o mesmo cargo do de técnico ou um cargo semelhante, por que não fazer? Por que não tem esse salto de salário? Né? Então, é mais benefício do que malefício, certo? E a única diferença maior que vocês terão aí é a diferença da aplicação da prova de redação, entendeu? Então, muitas pessoas fazem um concurso, professora, todo concurso que eu faço, eu fujo da discursiva, né? Eu sempre fujo porque eu sou muito ruim, eu não quero melhorar, não tenho coragem, não está no meu momento ainda. Só que fugir da prova discursiva atualmente já não é mais uma boa jogada, porque a maioria dos cargos que melhor remuneram, eles têm prova discursiva. E por que a importância da prova discursiva? Porque a redação, ela mede o conhecimento que a prova objetiva não consegue medir. A prova objetiva é aquele conhecimento técnico, você marcar certo ou errado. Agora, a prova discursiva não. Ela mede não só o seu conhecimento específico, mas mede também a sua capacidade de se melhor comunicar com o receptor da mensagem. E quem é o receptor da mensagem? O seu examinador, né? E claro que, desempenhando uma função num tribunal, você vai precisar dominar a escrita. Isso é muito lógico, tá? Então, assim, não tente fugir da prova discursiva. Se esse é o único empecilho que te separa do seu cargo de analista, não fuja, treine, né? Encare os seus medos, rompa esses bloqueios, essas barreiras.
certo? Vamos lá para o nosso próximo tópico aqui do edital, tá? A prova discursiva ela vai versar sobre os conhecimentos específicos de cada cargo. Não vai ser uma prova discursiva para todos os analistas, não. Os temas eles vão ser diferentes porque eles vão competir a o seu conhecimento específico do seu cargo do edital, certo? E vai valer 50 pontos. 50 pontos pode parecer pouco agora, mas não é, tá? 50 pontos pode te colocar uma diferença muito grande no seu candidato. A prova discursiva, e eu considero concursos com provas discursivas mais justos, porque a prova discursiva separa aqueles que serão aprovados numa boa classificação ou aqueles que serão aprovados fora das vagas e até mesmo aqueles que serão eliminados, reprovados. Portanto, eu considero que a prova discursiva é muito justa nessa atribuição de classificação, de posição, de aprovação ou reprovação. Eu considero uma maneira justa de se avaliar o conhecimento, de capacidade de se comunicar de um candidato que pretende pleitear um cargo, né, num tribunal tão importante. E a estrutura é a mais conhecida aí da nossa banca Sebrasp, que é a estrutura dissertativa expositiva. Banca Sebrasp, em regra, cobra essa estrutura de redação expositiva, que não é a mais comum em concursos públicos, porque nós sabemos que a mais comum em concursos públicos é a dissertativa argumentativa, né? Aquela em que você tem D1, D2, introdução, conclusão, você precisa defender um ponto de vista. Não, a estrutura da banca Sebrasp é diferente. E apesar de parecer fácil, merece bastante atenção, porque muitos candidatos acabam confundindo as estruturas, e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre as estruturas mais para frente. Há também previsto em edital um cálculo da prova discursiva. Esse cálculo ele é muito comum na banca Sebrasp e a banca Sebrasp não muda geralmente, tá? Esse cálculo. O que que muda? É a multiplicação do número de erros. Eu achei nesse edital aqui do TSE unificado que a banca pegou pesado no que tange a multiplicação do número de erros. Porque banca Sebrasp geralmente faz a multiplicação do número de erros vezes 6, quando quer pegar pesado, vezes 8. Mas aqui no TSE, não. Ela vai multiplicar os seus erros 10 vezes. E isso é muito, tá? Então, isso mostra mais uma vez que a banca não quer que haja erros de microestrutura, isto é, gramática. Quanto mais você errar, né, mais multiplicado será este erro. Então, cuidado. Aqui nós temos NPD, que é a nota da prova discursiva, que é igual a NC, que é nota de conteúdo, menos 10 vezes NE, número de erros, tão temido, dividido pelo total de linhas. E aqui nós temos mais um macete. Por quê? Porque quanto mais linhas você escrever, menor será o desconto do número de erros, tá? Então vamos supor, se você teve 3 erros de microestrutura gramática na sua redação, esses 3 erros serão multiplicados por 10. O seu amigo, Joãozinho, também cometeu 3 erros de microestrutura na redação, mas ele escreveu 30 linhas, enquanto você escreveu 20. Quem é que vai perder mais pontos? Você, com certeza, porque quanto mais linhas você escreve nas redações da banca Sebrasp, menor é o desconto do número de erros. Então, sempre escrever o máximo de linhas e estar atento ao número de erros de microestrutura, já que a gente sabe que, apesar de essa banca, e aqui falando um pouco do perfil da banca, ser uma banca extremamente competente, e eu digo isso porque eu faço recursos, eu trabalho na área de recursos, correções de redação, eu sei que é uma banca transparente em relação a demonstrar todos os erros do candidato, a avaliação de conteúdo, tá? Ela coloca ali no espelho de correção quantos erros o candidato cometeu por cada linha e qual é o tipo de erro. Isso é raro entre as bancas. Geralmente as bancas só colocam que você errou e nem justificam, não colocam qual tipo de erro, só tira o seu ponto. Banca Sebrasp não, é uma banca muito transparente e a banca mais justa nas avaliações de recurso, diferentemente de várias outras bancas, da maioria das bancas. É uma banca que reconhece os seus erros de correção, as suas hipercorreções, volta atrás e concede, né, devolve a nota do candidato. Mas
Apesar de ela ser extremamente transparente, isso não significa que não é uma banca criteriosa. Pelo contrário, e aqui eu afirmo para vocês que nos últimos concursos da banca Sebrasp, ela tem eliminado mais de 40% dos candidatos somente na prova discursiva. Ou seja, a pessoa passa na prova objetiva, tira uma excelente nota, fica nos primeiros lugares, saiu a nota da redação, ela é eliminada. Ou fica fora das vagas por causa da nota da prova discursiva. Então, cuidado, apesar de ser uma banca transparente, é uma banca que cobra muito a questão do conteúdo, é uma banca que cobra muito se você domina gramática e tira pontuação de verdade, tira pontuação mesmo dos candidatos sem dó alguma, tá? Vamos prosseguir aqui, já falamos sobre a fórmula do edital, do cálculo da nota da prova discursiva, e vamos observar a tabela da quantidade de discursivas corrigidas. Eu coloquei só um pedaço aqui, porque não tem como colocar todos, né, todos os TRS, mas vejam, é muita redação corrigida, muita. Apesar das vagas diretas, né, as vagas previstas em editais, fora o cadastro de reserva, não ser um número muito alto, vai ter muita redação corrigida. Isso significa que pessoas que estão desanimadas para fazer o concurso, porque acreditam que só tem cadastro de reserva, não vou fazer esse concurso, porque é um concurso só para arrecadação, eles não vão chamar ninguém, vocês estão completamente enganados. Eles vão chamar, e eu digo isso com propriedade, porque eu trabalhei no TSE durante 2 anos e meio, eu sei o quanto eles precisam de quadro efetivo de servidores públicos, então eu garanto que eles vão nomear muitas pessoas. Gente, à época, isso em meados de 2018, 2017, 2019, eles precisavam muito de servidores públicos. E naquela época nem se falava de concurso público, nem tinha uma estimativa de quando iria haver um concurso para contratação de pessoas. Né? E eles aproveitavam aprovados de outros concursos para alotar no TSE, porque não tinha previsão de concurso para o TSE ou para os TRS. Então, pensem, eles vão chamar muitas pessoas. Se você está com medo de fazer esse concurso, porque acha que é um concurso que não vai chamar, que não vai nomear, perca esse medo agora, porque eles vão chamar muita gente e muitas redações serão corrigidas, tá? Até posições muito altas. Então, vocês têm com certeza chance absoluta de ter a redação corrigida, claro, desde que vocês estudem e tenham uma nota boa na redação, desde que vocês treinem. Ponto importante, agora é o momento de eu ter uma reflexão, uma conversa com vocês. Gente, olhem aqui no fundo dos meus olhos. Não deixem para treinar a prova discursiva por último. Não esqueçam da redação. Eu sei que a prova objetiva é muito importante, até porque sem ela você não vai ter a sua redação corrigida. Mas um erro crucial dos candidatos é estudar apenas para a prova objetiva, esquecer da redação e deixar a redação para estudar no último mês ou quiçá na última semana. E pode parecer exagero, mas não é, eu vejo isso acontecer. Há pessoas que deixam para treinar redação na última semana. E não adianta tentar correr atrás do tempo perdido, porque você não vai, se você tem muita dificuldade, você não vai aprender a escrever um texto em uma semana. Às vezes nem um mês. Há processos para tudo. Então, se você é uma pessoa que já tem dificuldade, comece a treinar de agora. Concilie com o seu estudo da prova objetiva. Não deixe de treinar, principalmente porque é um tema de conhecimento específico. Então, se você não dominar o conhecimento específico, a estrutura e a gramática, você não vai sair bem. Mas isso não vai acontecer, porque eu tenho certeza que você vai em busca de treinar a redação e também assistir às teorias, ter aulas sobre a teoria, sobre a estrutura. Agora vamos falar um pouco a respeito da estrutura expositiva, a minha queridinha. Eu considero a estrutura expositiva bem mais fácil do que a argumentativa. E para isso, para poder explicar para vocês como funciona, eu preciso fazer um gancho com a argumentativa. Muitos de vocês já conhecem, mas é importante eu enfatizar.
A argumentativa, que não é o nosso objeto de estudo, é uma redação que tem introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. É um tipo de texto que defende uma tese, defende uma opinião e tem o objetivo de convencer o leitor sobre alguma coisa, né? Em que você precisa trazer argumentação e vozes de autoridade para trazer essa força de convencimento do examinador, que vai ser o leitor, o receptor da sua mensagem, né? E nesse sentido, você precisa ter o convencimento do seu leitor, mas a expositiva não. A expositiva já tem uma estrutura totalmente diferente. Vamos avaliar aqui como a Banca Sebrasp costuma trazer a sua prova discursiva nos seus concursos públicos. A banca sempre vai trazer os textos motivadores, tá? Seja um, seja dois, sejam 3 textos motivadores, independentemente do número de textos motivadores, eles sempre estarão presentes. E, adendo, eles têm caráter unicamente motivador. Você não pode tirar nenhum dado ou copiar esses textos, perfeito? Redige um texto dissertativo a respeito do seguinte tema. A banca nunca vai deixar claro para você se é um texto dissertativo argumentativo ou se é um texto dissertativo expositivo. Veja aqui no comando da questão que só está escrito texto dissertativo. E isso confunde os candidatos. Mas a banca ela não vai dar tudo para você. E como é que você vai identificar que é um texto expositivo e não um texto argumentativo? Os tópicos. Sempre que o comando da questão tiver tópicos, é um texto expositivo, tá? Apesar de ser expositivo, a estrutura é tripartida, assim como uma redação normal. O que é tripartida, professora? O seu texto ele terá introdução, desenvolvimento e conclusão. Início, meio e fim. Sendo que será um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento para cada um desses tópicos. Por exemplo, professora, eu peguei um texto, um tema com 5 tópicos, então serão 5 parágrafos de desenvolvimento. Peguei um tema com 2 tópicos, serão 2 parágrafos de desenvolvimento. Sendo que você não precisa inserir a sua opinião e nem convencer o leitor sobre nada, porque o dissertativo expositivo ele traz apenas informatividade e argumentação. Você vai argumentar sobre os tópicos que a banca solicitou, mas você não vai precisar convencer o leitor sobre opinião alguma. É um texto apenas para expor as informações sobre determinado assunto e sim trazer informatividade, que são os dados. Pense em um texto jornalístico, uma reportagem, uma matéria que você lê em um jornal. A matéria tem a argumentação, tem ali a descrição dos fatos e também tem as fontes, os dados, as estatísticas. Então, seu texto ele precisa ter argumentação e precisa ter informatividade também, tá? Eu considero a estrutura expositiva mais fácil do que a argumentativa, porque na argumentativa você precisa definir os tópicos que você vai abordar. Você precisa definir as problemáticas. Na expositiva, não. Na expositiva, a banca já elenca aquilo que ela quer que você aborde. Então, a banca já te dá um norte. Você não perde tempo definindo os tópicos, as problemáticas, né? Porque redação expositiva não traz problemáticas. A banca já traz aquilo que ela quer que você aborde, tá? Então, ficamos por aqui hoje. Eu espero que esse panorama que eu trouxe tenha sido esclarecedor, que possa ter tirado várias dúvidas. Com certeza não tirei todas, porque podem surgir dúvidas depois sobre o edital, sobre a estrutura. E se isso ocorrer, vocês têm total liberdade de me perguntar no meu Instagram ou de me mandar uma mensagem, deixar um comentário aqui no YouTube para que eu possa responder cada um, tá? Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha clareado a mente de vocês. Não deixem de treinar a redação e para isso eu ofereço os pacotes de correção 100% de acordo com o seu edital, os cursos gravados mais correção e a mentoria individualizada mais correção, que é para aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, que quer treinar mais a fundo, ter a teoria ali mais a fundo e uma atenção especial aos seus problemas, às suas dores e às suas dificuldades. E olha, não é por nada não, mas é garantia que a pessoa sai sabendo escrever um bom texto, tá? Seja do pacote de correção, seja do curso, seja da mentoria. Pessoal, até mais. Obrigada por terem ficado até aqui e até a próxima.